Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 2, o verso 20. Nós estamos trabalhando o texto desde o primeiro culto, dia 2. E Deus tem falado muito forte aos nossos corações e continuará falando. Diz assim a palavra de Deus, Neemias 2:20. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém? Podem tomar os vossos assentos. Antes de iniciar a ministração da palavra, nós queremos aqui com muita alegria e satisfação em nosso coração apresentar o casal missionária Elizabeth e o seu digníssimo esposo Assis. Fiquem de pé, por gentileza. Conversamos essa semana e eles decidiram caminhar a sua jornada de fé juntamente conosco, a De Família. E recepcionamos eles aqui e eles sentiram esse desejo, o coração queimar, arder, e já participaram conosco, inclusive, da campanha de oração, E decidiram, juntamente conosco, trilhar o mesmo caminho, A mesma jornada através da De Família. E nós estamos muito felizes e queremos dar as boas-vindas. Porém, antes das boas-vindas, precisamos confirmar, a vinda deles. Se os irmãos estão felizes e desejam que eles estejam conosco, você pode dizer um amém bem forte. 1, 2, 3. Amém. Aquilo que dois de vós confirmar, aqui na terra será confirmado lá. Então esse amém já é a outorga, para que vocês venham, cultuem, congreguem conosco e vamos servir a Deus com alegria, e produzir no reino de Deus, tá bom? Sintam-se bem, à vontade. Essa agora é a casa de vocês e vamos trilhar esse caminho aí. Deus os abençoe. Eu pediria à secretaria que já passasse a ficha para o casal, eles vão preencher, Eu disse para eles que eles vão preencher a ficha, tirar a foto, Receber o cartão de membro, também a missionária. E nós vamos... Tem muito trabalho para todo mundo, viu? No reino de Deus ninguém fica de fora, Todos podem fazer algo para o Senhor. Orando, intercedendo, contribuindo, pregando, evangelizando. Então, todos têm oportunidade, independente de ser aqui na igreja, Aqui nós viemos para cultuar, adorar, ouvir a palavra, fortalecer, alimentar, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa fé, Mas o combate mesmo é lá fora, É lá fora. E Deus sempre tem dado, irmãos, palavras maravilhosas para nos fortalecer. E Deus nos deu hoje essa palavra. E nós vamos, com tranquilidade, com calma, hoje ministrar essa palavra. No capítulo 2 é o tema, mas ela está baseada no capítulo 3. Esse mês e o próximo mês nós vamos dissecar o livro de Neemias, levando a mensagem desse servo de Deus, que é um exemplo maravilhoso para todos nós. Então, o livro de Neemias, ele tem muitos princípios sobre liderança. E isso é muito bom para cada um de nós. Nos traz, assim, ensinamentos maravilhosos a respeito de liderança. E também
o livro de Neemias aponta o caminho para a prosperidade. E nós vamos ver qual é a prosperidade, né? O texto diz, o tema diz, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. O livro de Neemias nos aponta para a prosperidade. E o capítulo de número 3, ele fala de estratégias usadas na construção do muro de Jerusalém. Construir um muro, é o muro de uma cidade, mas lendo todo o livro de Neemias, nós podemos observar que não é apenas os muros, teve um processo muito grande da restauração dos muros, das casas, e também o segundo processo, que foi a restauração espiritual, que não demorou apenas 52 dias, mas durou anos. Nesse tempo havia 8 portas, 2 de cada lado, e também havia 38 grupos de trabalho comandado por Neemias. E Neemias, ele se tornou, podemos dizer assim, o pai do mutirão, né? O pai do mutirão. Isso ocorria muito, né? E eu até participei de muitos mutirões para a construção de igrejas, porque eu nasci num lar cristão, né? Quando tinha 2 anos de idade, morávamos ali na Vila Sílvia, né? Para baixo um pouquinho da Vila dos Bancários, ali na Mato Grosso. E meu pai era dirigente de uma congregação, e nós morávamos na igreja. Moramos no fundo da igreja aproximadamente 6 anos. 6 anos. E aquela molecada, né? A igreja, era de tábua e era suspensa, e os moleques entravam por baixo ali, ficava, às vezes até na hora do culto, era tipo assim o púlpito, né? Tinha tábua que quebrava e a molecada entrava ali, entrava por baixo, e o culto, né, acontecendo lá, e os moleques lá dentro, brincando e etc, e correndo para lá e para cá, né? E era desse jeito, nascemos assim, num lar cristão, ouvindo a palavra de Deus, e a igreja, né, que eram construídas, e muitas delas eram feitas com mutirão. Os irmãos doavam terreno, doavam areia, pedra, cimento, e os irmãos que tinham habilidade na área de construção doavam o seu serviço, e a igreja ia crescendo, e muitas cresceram dessa forma, né? Dessa forma. E Neemias aqui, com essa atitude que queimava em seu coração, ele foi sim chamado pai do mutirão. Líderes dizem o seguinte, que o trabalho em equipe faz o sonho se realizar. Neemias era um coordenador, era um líder de 38 grupos de trabalhos voluntários. Observe, irmãos, o trabalho em equipe faz o sonho se realizar. E nessa introdução do capítulo 3 de Neemias, que nós vamos trabalhar nesse dia, eu quero já fazer uma pergunta para você. Você quer ser próspero? Ninguém, né? Ninguém, pastor. Ninguém quer ser próspero. Você quer ser, eu quero. Você quer ser próspero, próspera? Você sabe o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado. Bem-aventurado. Sabe o que significa bem-aventurado? Significa autorizado a prosperar. Viu? Você tem autorização de Deus para ser próspero. Levante a sua mão e já começa a receber a tua bênção nesta manhã. Você tem autorização de Deus para prosperar. Então trabalhe. De que forma? Em equipe. Vamos buscar o exemplo de Neemias.
Que prosperidade maravilhosa Neemias teve, em todos os aspectos, na área material, financeira, espiritual. Vai chegar o tempo que será abordada a questão espiritual aqui no livro de Neemias. Trabalhe em equipe, em casa. O trabalho precisa ser feito em equipe para desenrolar, para ser mais rápido. Os irmãos já ouviram falar em sinergia? O pastor quer dar uma aula de administração aqui. Eu sou administrador, os irmãos sabem disso. Trabalhei muitos anos com equipes, em grandes empresas multinacionais, e a palavra, o foco era sinergia. Sinergia. É a soma das partes, é maior que o todo, viu? Porque se a pessoa sozinha quiser fazer o todo, vai se desgastar, vai se matar, não dá. Agora, se cada um fizer uma parte, vai ser mais rápido e mais eficiente. Isso é sinergia. Dentro de casa, lá no lar, na família, no trabalho, na escola, na igreja, trabalho em equipe. Não vamos pensar apenas em nós mesmos, individualmente. Lógico, a Bíblia diz, tende cuidado de ti mesmo. É uma coisa, você não abrir mão dos princípios da palavra de Deus, da verdade, do conteúdo bíblico, saudável. Lógico, você precisa ter cuidado disso e aplicar em sua vida. Mas existem trabalhos, existem serviços, e Ele nos chamou para o serviço, e nós precisamos sim trabalhar, fazer a obra de Deus, fazer os nossos planos também. Neemias é um estrategista, ele fez os planos para a sua vida pessoal, sim, também para a vida de uma nação, de um povo, para a restauração de uma cidade. Então você, como líder de sua casa ou da sua empresa, precisa saber onde você quer chegar. Qual é o caminho que você deve trilhar? Qual é a forma que você tem todos esses detalhes. Agora, para isso acontecer, precisa fazer um planejamento. O que é que você deseja conquistar? E aí você precisa mostrar a sua visão. A sua visão. Onde é que, como família, o pai, o homem, quer chegar? Qual é o seu planejamento? O que você deseja conquistar? Fale para a tua esposa, fale para os teus filhos e trabalhe em equipe e orem em cima disso. Mostre a visão, aquilo que está queimando em seu coração, e não faça isso sozinho. Irmãos, quando nós temos o nosso planejamento e mostramos a visão para pessoas certas, e essas pessoas te ajudam em oração, olha, o caminho para a prosperidade, será maravilhoso. Agora, observe, quando Neemias chega, ele não diz o seu plano para as pessoas, não para qualquer um, não. Primeiro ele faz uma análise da situação. Ele analisa tudo, depois ele chama as pessoas certas. As pessoas certas. E aí ele tem apoio das pessoas certas, que podem ajudar, que podem colocar a mão no arado, na obra, juntamente com ele. Então mostre a visão. A visão é a arma mais poderosa de um líder. E às vezes, quando você mostra a sua visão para pessoas que querem prejudicar, é complicado. Isso aconteceu uma vez. Nós passando em uma determinada cidade, eu disse para uma pessoa:
olha, nós olhamos essa cidade e aqui não tem o comércio tal. Não vou falar aqui para os irmãos, né? Não tem o comércio tal. E a pessoa precisava de um emprego. A pessoa precisava de resolver a sua vida profissional. E ele falou, rapaz, é verdade, hein? É verdade. Aqui não tem, e eu vou colocar esse comércio aqui. Pois bem, amados, ele foi e contou essa ideia, essa visão para um amigo, né? Para um amigo, entre aspas. E o amigo falou, não, vamos montar junto. Vamos montar junto esse negócio. E aí aconteceu. Eles se prepararam para montar junto aquele negócio. Só que ele demorou para tomar atitude. Ele demorou para tomar atitude. E o amigo foi e abriu o comércio, né, que ele desejava, que ele sonhava. Ele titubeou. E o menino colocou aquele comércio. E deu certo, irmãos. Ó, deu certinho. Começou a prosperar e ele ficou lá chupando o dedo. Ah, vocês não escandalizaram não, né? Né? Ficou lá chupando o dedo. Ah, olha lá, tá ganhando dinheiro. Aí eu falei para ele, toma, isso é para você aprender, oportunidade, não tem cabelo atrás. Opa, mas passou, você não tem como agarrar. Passou. Chorando, latas e latas de lágrima, né? Chorando. Falei, não chora não, rapaz. Dá uma olhadinha na cidade. A cidade é grande, é boa. Coloque em outro lugar, em outra área. Vai dar certo. É mesmo, hein, pastor? Ó, é mesmo. Foi lá e colocou, irmão, o rapaz é abençoadíssimo. Próspero. Aquele comércio mantém a família dele. Ele tem casa boa, tem carro bom e é um servo temente a Deus. Temente a Deus e louva ao Senhor. Então, amados, é isso que eu estou dizendo. Cuidado com a visão, com quem você compartilha. Com quem você compartilha. Às vezes Deus está te dando e se você dormir, o que vai acontecer? O outro vai fazer no teu lugar. Você já contou a visão, né? Já contou a visão. Então, a visão de John Adams era de uma nova nação e a união de 13 estados independentes do parlamento do rei da Inglaterra. Em 1940, um jovem chamado Billy Graham teve o sonho de pregar para multidões em estádios lotados. Billy Graham, amados, pregou só em estádios para 210 milhões de pessoas. Mas ele queria algo mais. Ele foi para o rádio, ele foi para a televisão, e as pregações de Billy Graham alcançaram mais de 1 bilhão de pessoas através dessa ferramenta, o rádio e a televisão. Por quê? Por causa de um sonho, por causa de uma visão. Deus levanta um homem que é considerado hoje o maior evangelista de todos os tempos, Billy Graham. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Esse capítulo 3, irmãos, pode ser dividido em partes distintas. A primeira parte, eu gostaria que os irmãos observassem a expressão. É possível colocar no data show aí? Hã? Não, queimou o negócio aí. Hã? Queimou? Deu um pane aqui no data show. Eu ouvi mesmo um barulho aqui. Eu acho que deve ter acontecido alguma coisa aí. Mas abra sua Bíblia no capítulo 3. Veja se você consegue observar aí no verso de número 2. Eu vou citar o texto e os irmãos só observem aí a importância.
Esse capítulo 3, amados, fala o nome de muitos, relata o nome de muitos nomes importantes. E muitas vezes nós pulamos essas partes na Bíblia. Mas olha a importância. Ao lado dele trabalharam os homens de Jericó. Observe essa palavra, ao lado dele. Trabalharam. Agora observe bem o verso de número 4. Ao lado deles, quem fez os reparos de Meremote? O verso de número 5. Ao lado destes, trabalharam. Os irmãos estão observando que ele não estava sozinho? Ao lado dele, ao lado dele, ao lado destes, trabalharam os tecoitas. Porém, olha o que diz o verso de número 5, a parte B. Mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Olha o verso de número 7. Ao lado deles trabalharam melatias, gibeonitas. Verso de número 9. Ao lado destes trabalhou Refaías. Verso 10. Ao seu lado, Gedaías. Verso 12. Ao lado dele, quem fez os reparos. Olha o tanto de gente trabalhando, irmãos. E muitos outros textos, verso 16. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Neemias, filho de Asbuque. 17. Depois dele, os levitas. 18. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus irmãos. Verso 20. Depois dele, Baruque. Verso 22. Na realidade, 21. Depois dele, Meremote. 22, depois dele quem fez os reparos foram os sacerdotes que moravam na Campinas. Veja, levitas, sacerdote, fazendeiros, homens e mulheres estavam trabalhando. Verso 24, depois dele, Binuí, filho de Enadab. Vamos pular para o 27. Depois os tecoitas repararam o outro trecho em frente da torre. E o 29, depois dele, Zadok, filho de Imer. E depois dele, Semaías. E o verso 30, depois dele, Ananias, filho de Selemias. E depois deles, Mesulão. E o verso 31, para finalizarmos, depois dele, Malquias. E o 32, nós observamos, junto deles, ao lado destes, depois dele, e no final, verso 32, entre eles, fizeram os reparos, os ourives e os mercadores. Está aqui, amados. Veja bem, junto a ele, depois dele e entre eles, essas pessoas estavam muito unidas. Elas estavam conectadas, eram pessoas de confiança. O que aconteceu aqui é que unidades familiares, pessoas segundo as suas cidades. Observem que o texto diz, as cidades em redor ali de Jerusalém estavam unidas. As suas homens e mulheres com as suas perícias. E eu achei interessante aqui no texto, eu vi a questão dos ourives e até os perfumistas. A Bíblia cita o texto boticário. Boticário significa perfume. Os perfumistas. Então o boticário aí que você usa aí, o perfume aí, né, foi tirado da Bíblia, viu? Da Bíblia, a expressão boticário está lá no verso 8, os perfumistas. Essas pessoas também trabalharam, estavam conectadas, estavam juntas. As suas profissões, aquelas pessoas que eram mercadores, as suas vocações, também os sacerdotes,
também os levitas, os servos do templo, os maiorais dos distritos, e um homem mobilizou inclusive as suas filhas. Esse homem, no verso 12, ele tinha filhas, e ele mobiliza a sua casa, a sua família, e principalmente as suas filhas para o trabalho. Então, apenas um grupo não quis trabalhar, que nós lemos aqui no verso de número 5. No verso de número 5, né? Diz aqui: mas os seus nobres, olha aí, irmãos, havia um grupo aqui dos tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço ao seu senhor. Esses nobres dessa região não se sujeitaram. É logicamente que num trabalho, num mutirão, né, muitos vão se envolver, e muitos, ou um grupo de pessoas, não querem nem ver, vão cruzar o braço e vão olhar as pessoas fazendo, né? Geralmente, irmãos, nós pulamos essas páginas na Bíblia, mas elas trazem princípios maravilhosos, como Neemias trouxe aqui para a nossa meditação. E o primeiro princípio que nós trazemos aqui desse texto é o princípio da coordenação. Coordenação. Tudo na vida precisa ser coordenado. Até para você fazer uma compra, sim ou não, irmão? Você vai lá para o mercado, você vai de qualquer jeito ou você faz a relaçãozinha? Bom, tem gente que vai, né? Mas falta coordenação. Você vai comprar além daquilo que você precisa e vai gastar, né? E se você gastar mais daquilo que você, quando você vier à casa de Deus, você não vai ofertar, porque você já gastou lá, né? Princípio da coordenação. Neemias nos ensina a não ficar conformado com o caos, e sim trazermos o cosmo, ou seja, a harmonia. Não se conforma com o caos. O caos está estabelecido, mas você vai se conformar com o caos? Vai deixar de fazer o que precisa ser feito? Não, não se conforme. Traga a harmonia, leve uma palavra de paz, de alegria. Leve a palavra de Deus e coordene esse caos. É possível? Neemias coordenou. O país estava em choque, a miséria era muito grande, mas ele coordena de uma forma muito engenhosa, muito pragmática. Então não basta, irmão, se lamentar, está acontecendo, eu vou me lamentar. Tudo bem, todos nós nos lamentamos, mas não basta apenas lamentar, é preciso trazer restauração. E nós, conhecedores da palavra de Deus, servimos a um Deus poderoso e maravilhoso e podemos sim trazer restauração. Não admita, irmãos, ore, clame a Deus, coloque as suas mãos, levante as suas mãos, não se conforme com o caos, mas traga a restauração, porque Deus está em sua vida. É Ele que nos fará prosperar. É preciso colocar pessoas certas no lugar certo. Quando, irmãos, o texto diz junto a ele ou ao seu lado, Neemias sabia onde cada pessoa deveria estar, onde devia trabalhar e o que devia fazer. Sabe por que muitas empresas não dão certo? Porque as pessoas não sabem o que fazer. É um descontrole total. Organizações, municípios ou estados, ou até mesmo países,
porque não prosperam, porque não sabe onde cada pessoa deve estar, apenas são colocadas. E a prosperidade não vem. A pessoa não sabe o que fazer. Em todo trabalho que foi estipulado para Neemias, a visão que Deus deu àquele homem, houve coordenação. Isso nos remete a um exemplo maravilhoso, irmãos, para as nossas vidas. As nossas vidas precisam ser coordenadas, planejadas. Deus nos deu uma vida para que nós desfrutamos. A Bíblia diz assim, olha, se você obedecer, comerás o melhor dessa terra. E quando ele diz obedecer, ele diz, a tua vida precisa ser coordenada. Você deve saber o que fazer, aonde estar, aonde pisar. O trabalho em equipe é um dos segredos do sucesso para a prosperidade. Só eu faço isso aqui, ninguém mais, e acabou, ninguém mete a mão aqui. Tudo bem, existem questões de habilidades e até de dons e vocação que Deus dá, que realmente só aquela pessoa, mas a pessoa não faz só aquilo. Aquela habilidade é específica daquela pessoa, mas ele não faz só aquilo. Na vida existe dezenas, centenas ou milhares de outras atribuições que um precisa do outro. Nós precisamos sim, irmãos, um do outro. Nós vemos aqui a orquestra. É um conjunto de pessoas que têm habilidades individuais, às vezes sabe tocar ali o violino, a flauta, trombone, trompete, etc. Mas existe uma coordenação e existe uma maestria para que tudo ocorra bem, aquele som chegue um som agradável. O nome do Senhor é exaltado e glorificado através desse serviço maravilhoso na casa de Deus, mas existe uma coordenação. Se não houvesse uma coordenação, não sairia. As próprias pessoas olhariam e diriam, olha, a orquestra dessa igreja não dá não, né? Você ouve o negócio, mas não, há uma coordenação, há ensaio, há compromisso. É isso que houve com essa equipe de 38 grupos, coordenação. E o trabalho prosperou, amados. Prosperou. Esse princípio do trabalho em equipe funciona na indústria, nas igrejas, nos hospitais, no lar, na escola, em qualquer outro lugar. Vamos passar para o segundo princípio. O sucesso. Nós falamos da cooperação, da coordenação e agora vamos falar sobre a cooperação. O verdadeiro líder é aquele que motiva e mobiliza as pessoas a abraçarem o projeto, ou seja, a se comprometerem com o projeto. Não basta apenas entender. Entendi, é coisa maravilhosa. Você viu a visão extraordinária, mas fica só em cima do muro. Tem que abraçar o projeto. Não apenas entender. Eu estou falando aqui em todas as áreas, geral. Tem que abraçar, tem que ter compromisso, comprometimento. Se você trabalha, seja comprometido com o seu trabalho. Se envolva com aquilo ali. Produza. O homem foi feito para o trabalho, né? 2 pernas, 2 mãos para andar, para fazer e etc. É para se movimentar.
Então precisa da cooperação. Neemias não deixou ninguém de fora. Ele incluiu todos, e nós lemos aqui nos textos. Sacerdotes, levitas, chefes, pessoas comuns, porteiro, guardas, fazendeiro, ourives, farmacêuticos, mercadores, empregados do templo e as mulheres. As mulheres. Precisamos ver o potencial na vida de cada pessoa, encorajá-la a níveis mais altos. E às vezes, amados, às vezes até dentro de casa, nós erramos, nós falhamos e nós dizemos aos nossos filhos: não vai dar certo porque só faz coisa errada. Cuidado, nós temos que levar os nossos filhos a níveis mais altos. Temos que abençoar a vida dos nossos filhos. Você vai chegar lá sim. Deus vai te abençoar. A bênção dele já está na sua vida, meu filho e minha filha. Chame o filho e a filha e fala para eles. Diga que você o ama, a ama, e que vai chegar, e que a bênção de Deus será constante na vida deles. O que é lindo de se ver é que pessoas aqui nesse texto, pessoas ricas, abastadas, tinha miséria, mas tinha pessoas ricas que usufruíam, que se aproveitaram da situação para tirar das pessoas mais pobres. E aqui nesse contexto, Neemias faz um apelo, pessoas ricas e pessoas pobres se envolveram com o trabalho e começaram a trabalhar lado a lado, junto a. Que Deus está dizendo aqui, vamos estar juntinhos, irmãos, vamos estar trabalhando lado a lado. O reino de Deus vai prosperar, mas nós precisamos estar juntos, lado a lado. Depois nós precisamos estar entre, está envolvido no meio. Neemias envolveu as mulheres para o trabalho. Hoje em dia, no trabalho, já na igreja, o trabalho mais dinâmico que tem é das irmãs, viu? Olha o trabalho que as irmãs fazem na obra de Deus, é espetacular, é maravilhoso. E a Bíblia é rica em exemplos de mulheres que influenciaram a história. Então não vamos esperar sempre por unanimidade. Nenhum trabalho haverá 100%, é unânime, viu? Não, vai ter A, B, C, contra, e isso é bom, vamos analisar, vamos refletir, e não vamos descartar, a menos que a pessoa queira que seja, que ela seja descartada desse trabalho. O texto diz aqui que a elite de Tecoa, que era a cidade natal de Amós, não quis sustentar o trabalho de Jerusalém e se recusou a participar da reconstrução do muro. Porém, irmãos, se lá na tua empresa, naquilo que você faz, alguém se recusar para o trabalho, ou não te valorizar naquilo que você faz, não permita que a omissão ou a ausência de alguns tire a sua alegria do teu coração de fazer, de executar, de produzir, e nem a alegria da presença das pessoas. Nós somos seres humanos e precisamos estar conectados, né? Precisamos estar juntos. Igreja é isso, é junto. Concílio de Jerusalém, a igreja estava junta. Paulo, quando instrui a igreja, ele diz: quando vos ajuntais, igreja é para estar juntos. E nós estamos aqui hoje, aprendendo a palavra de Deus, e estamos juntos. Estamos juntos.
Mas não deixe que a ausência de alguém, ou que a falta de aprovação de alguém ao seu trabalho, tire a sua alegria de servir a Deus ou de fazer o seu trabalho secular. Não, não pode. Pessoas de braços cruzados, irmãos, não chegam a lugar algum. Vão ficar ali, vão ficar parados. Não terão sucesso. Terceiro princípio, para acelerar um pouco do sucesso, é a aprovação. Primeiro princípio, eu quero ver se os irmãos estão prestando atenção. Primeiro princípio é a... 3 pessoas só falaram? 3 só? Primeiro princípio é a coordenação. Segundo, cooperação. E o terceiro, aprovação. Aprovação. Vamos aqui meditar um pouquinho. A inteligência emocional é mais importante do que o conhecimento. E Neemias deixa muito bem claro isso. É importante todos nós termos conhecimento. Muito importante. Muitas pessoas têm a cabeça cheia, mas um coração vazio. Tem muitas pessoas que têm um nível intelectual, conhecimento fantástico, mas não tem sabedoria. Não tem sabedoria. Faz coisas erradas. Acho que é só eu que conheço pessoas assim. Muitas pessoas inteligentes, mas fazem coisas erradas. E Neemias deixa claro que a inteligência emocional é mais importante que o conhecimento. É importante saber lidar com os livros. Podemos juntar as duas coisas. Leitura da palavra, ler bons livros. Mas o mais importante, irmãos, do que os livros, de ter todo esse conhecimento, são as pessoas, viu? São as pessoas. As pessoas precisam ser cuidadas, precisam ser respeitadas. E Neemias, ele nos dá uma lição disso, que a inteligência emocional é muito importante, e ele passou a lidar com pessoas, e não apenas com coisas. Muitas vezes nós valorizamos mais as coisas, e até o próprio conhecimento, e não valorizamos as pessoas. Desrespeitamos as pessoas. E Deus não quer isso, não. Você pode ter todo o conhecimento, inclusive da Bíblia. Se você desvalorizar as pessoas, não valeu nada. Nós precisamos estar atentos para isso. Neemias trata as pessoas aqui pelo nome. É muito lindo isso, né? Eu li um livro que um dos presidentes dos Estados Unidos, ele conhecia o nome de todos, inclusive do jardineiro. Ele falava, onde ele passava, ele citava o nome das pessoas. Tinha uma mente, eu não tenho essa mente, né? Eu não consigo gravar muito, mas ele tinha essa mente, e isso é muito lindo, e as pessoas valorizam. Se alguém te chama pelo nome, é porque você é importante, né? Oséias, você ouviu o teu nome, se alguém falar o teu nome, você já sabe, você fala, olha, alguém me chamou. Então é importante, o teu nome é importante. Então conheça as pessoas, valorize as pessoas, dê um tratamento especial às pessoas, ouça. Nós estamos numa correria frenética hoje, irmãos, não queremos ouvir. Não, para com esse negócio, esse assunto aí não dá. Ninguém tem mais a pedagogia da cadeira, inclusive pastores, obreiros. Ninguém quer ouvir mais, irmãos. Ouvir, sentar para ouvir. Não tem tempo para isso. Quando na realidade Jesus sentou. Ele deu o exemplo, e a Bíblia diz assim, Jesus nos deu o exemplo para que sigamos as suas pisadas, o seu caminho. Nós temos isso na palavra de Deus.
A minha proposta, irmãos, para a De Família é que sejamos diferentes. Vamos observar os princípios da palavra de Deus e vamos colocar em prática em nossas vidas. Não podemos ser iguais. Vamos ser diferentes. Vamos dar atenção às pessoas. Hoje em dia somos conhecidos por um número. A conta de banco ou o número do seu cartão, né? Mas não, você não é um número. Você não é um cartão. Você tem um valor. Todos nós aqui temos um valor. Temos um nome. Temos um nome. E somos valorizados por Deus. Você é valorizado por Deus, valorizada por Deus. Você é importante para Deus. Deus te ama e Ele te quer bem. Ele quer ver a tua prosperidade. E Ele quer te ajudar. Quer te ajudar. Há um texto bíblico que diz assim que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Deus ama a prosperidade porque Ele quer te ver bem. Ele quer te ver feliz. Ele quer ver você tanto feliz que Ele deu o melhor para você, para mim, para a humanidade. Ele deu um presente espetacular, maravilhoso. Ele deu o seu próprio Filho. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ele nos deu o seu próprio Filho. Quarto princípio. Vou terminar no horário certo, hein, pastor? É a comunicação. Diga, comunicação. Você se comunica bem? No seu lar, na sua casa, no trabalho? Ontem eu fui tirar o cabelo, né? Diz que cortar, mas cortar não, foi tirar. E estava ali, tá. Aí tinha um casal, a menina que estava cortando, né, tirando o cabelo, fez lá, e etc. E o marido aqui com o filho. Aí a menina terminou, a esposa, né, terminou lá, falou: marido, come here, please. Vem aqui. Ó, voz de autoridade, hein? Tira a foto do meu cabelo. Meu cabelo está muito lindo e eu quero colocar no Instagram. E assim, jogava o cabelo para trás. E o marido falou: não sei tirar essa foto não. Não, você vai tirar. Aí começou a briga, hein? Não vou. Você vai tirar essa foto que eu tenho que postar. As minhas amigas precisam ver como é que meu cabelo está lindo. Eu não vou tirar porque toda foto que eu tiro, você reclama. E começou aquela briga e tal, e vai. Aí falou: mas quem vai tirar essa foto? Aí o cabeleireiro falou assim: o pastor. Eu falei: eu não. Eu não, isso é problema de vocês aí. Tá doido, rapaz? Tá doido? Aí resolveram se entender lá, o rapaz tirou, ficou tremido e tal, e outra briga e etc e tal. Amados, o que eu estou querendo dizer com isso daqui? É a comunicação. Ela precisa ser boa, ela precisa ser agradável, principalmente na família. E nós erramos muitas vezes, tratamos as coisas com truculência. Nós erramos. E precisamos reconhecer isso, ser mais corteses, né? Mais corteses e facilitar as coisas. Liderança, famílias que não se importam com a comunicação, produz para si prejuízo, principalmente dentro de casa, dentro da família. Famílias que não se importam com a comunicação produzem para si prejuízo, e muitas vezes grandes prejuízos. Neemias aqui ele dá instruções claras. A comunicação dentro do lar, na empresa, na escola, na igreja, precisa ser clara.
quer ter sucesso em qualquer área da sua vida, então motive as pessoas na hora certa, para os lugares certos, para fazer a coisa certa, com instruções certas, e você prosperará, terá sucesso em sua vida. Mas tem que ser da forma certa, da maneira certa. Fazer as coisas certas na hora errada, vai ter problema. Então o sucesso global foi atestado pelo êxito de cada um. Neemias teve sucesso? Sim, teve. Mas o sucesso global foi atestado pelo êxito, pelo sucesso de cada grupo e de cada pessoa individualmente. Todos tiveram sucesso naquele planejamento. E Deus também quer que você tenha sucesso, seja próspero individualmente e também coletivamente. Você toma posse dessa palavra? Porque a mão dele está sobre a sua vida. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Mas se levante. A bênção já está decretada, mas nós precisamos nos levantar, caminhar, precisamos edificar. Cada um aqui, irmãos, terminou aquilo que começou. É um grande erro, muitas vezes, da minha parte e da sua parte. Pega um projeto, vou fazer, e não faz coisa nenhuma. Pega um projeto e não termina. Existe uma necessidade e a pessoa não faz, não termina. Já pensou se Neemias fosse contar com essas pessoas que pegam um projeto e não termina? Esse muro não estaria reconstruído, nunca teria sido reconstruído. Pegue, faça, valorize a pessoa que disse o teu nome. Fulano, está aqui o projeto na tua mão. Faça com alegria e bem feito. Muitos começam e não terminam. E a vitória de todos é o resultado do esforço de cada um. Eu comecei falando de sinergia e finalizamos também falando de sinergia. A cidade deixou de ser um opróbrio. Igrejas precisam deixar de ser opróbrio, de ser vergonha. Precisam, irmãos. Nós precisamos ser o que Deus quer que nós sejamos. Não podemos ser opróbrio e vergonha para a sociedade. Precisamos ser pessoas boas e exemplos para a sociedade. Vamos pedir a graça, a unção de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos sim total condição de ser uma bênção para a nossa casa, para o nosso emprego, para a nossa família, para a nossa sociedade. O que era impossível aos olhos humanos se tornou possível. Talvez você entrou hoje aqui, na manhã desse dia, Senhor, fala comigo. Há coisas impossíveis. Aquilo que era impossível para Neemias se tornou possível. Mas houve a necessidade dessa integração, dessa cooperação, dessa comunicação. Houve a necessidade desse valor. E Deus fez com que aquilo que era impossível se tornasse realidade possível. O capital da igreja, irmãos, é a fé. É a fé de cada um de nós. Ninguém sai do seu lar, da sua casa, sem fé. Você colocou os seus pés aqui nesse templo porque você tem fé. E hoje a tua fé está aumentando ainda mais, porque você está ouvindo a palavra de Deus. E ela te fortalecerá, te fortificará e trará saúde para a tua vida.
Antes de terminar, levante a sua mão. Em nome de Jesus, eu ordeno saúde para a tua vida. Que o teu organismo seja saudável. Que o teu organismo produza anticorpos capazes de neutralizar, de combater todas as astutas e ciladas do mal lançadas através desse vírus, da gripe, do Covid. Que o teu organismo tenha resistência, imunidade e neutralize a ação maligna desse vírus em nome de Jesus. E que haja saúde plena, física, total, completa em nome de Jesus. Não apenas física, mas também emocional e também espiritual. É uma ordem no mundo espiritual. Receba a tua vitória agora, em nome de Jesus. Amém. Quando o povo de Deus crê e trabalha, o impossível acontece. Vamos trabalhar, irmãos. Não vamos deixar que nada impeça a nossa comunhão com Deus, a nossa fé e o nosso trabalho. Que Deus os abençoe. Nós convidamos o Júnior, né, pastor? Para vir já louvar. Ele vai louvar. Podemos ficar de pé? Vamos ficar de pé e vamos louvar juntos. Abra o teu coração. Abra o teu coração. E eu vou deixar o pastor José Roberto fazer essa oração final, tá? Abençoando a vida de vocês. Deus os abençoe e tenha uma excelente semana. À noite tem mais, né? Outro grupo de irmãos e nós estaremos aqui, tá bom? Deus os abençoe ricamente. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei,
e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra e me completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar.